Boa noite! Sejam todas bem-vindas! Hoje nós vamos falar de superação. Como superar os desafios com coragem e força. Um tema super importante e, na verdade, é a minha especialização. Eu escolhi essa música da Rihanna porque ela fala que é pra gente brilhar. Brilhe como um diamante. E essa música, ela tem um significado muito importante pra mim, né? No momento onde eu passei por quando eu fui diagnosticada com um câncer de mama, a minha teacher lá dos Estados Unidos me mandou, né? Ela me mandou essa música. Então ela tem um significado pra mim. Porque ela falava assim, brilhe como um diamante, né? Essa música fala, brilhe como um diamante. Então, eu fiz uma analogia, né? Uma analogia com a minha vida. Que o diamante, para ele ser o diamante, ele é uma pedra bruta, né? Ele é uma pedra bruta que ele passa por uma lapidação. E assim somos nós, né? Assim é a nossa vida também. A gente passa pelo processo, pelos desafios, que eu acredito que seja uma lapidação para a gente conseguir se superar. Né? Então essa música, ela tem uma letra muito bonita, vou abaixar aqui. E esse tema, né, de superação é algo que eu trabalho muito dentro dos meus processos de coaching. Na verdade, é a minha grande especialização. Né? Eu ajudo mulheres a transformarem os maiores desafios delas em sucesso. Tá? Então, eu, através da minha própria história, através da minha vida, eu transformei os maiores desafios. Né? Então eu ajudo realmente as mulheres terem força, terem coragem para realmente realizar aqueles desejos do coração delas e se superar, transformar os desafios em sucesso. E gente, todo mundo passa por desafios. Então a minha vida, ela mudou muito, né? Ela mudou muito depois que eu passei pelo câncer. E depois que aconteceu, né, um diagnóstico desse, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais, tudo mudou. Né? E a mudança, eu falo assim que ela foi uma mudança na minha vida para melhor. Por mais que a gente não entenda às vezes o que acontece com a nossa vida, né, com os desafios que acontecem, eu sempre digo que existe um bem oculto nas dificuldades que a gente passa. E eu sempre conto para vocês que foi nesse momento onde eu precisei realmente lutar para viver que eu descobri a minha grande vocação no mundo, que eu descobri a minha paixão. E hoje eu sou completamente realizada. Para mim estar aqui com vocês, gente, é algo que me realiza, é algo que me faz feliz poder contribuir com vocês e eu poder entender que diante de tudo que eu passei, hoje, gente, eu falo pra vocês que se não fosse tudo que eu passei na minha vida, né, ter que lutar pra viver um desafio tão grande, né, a gente, às vezes, eu lido com mulheres que às vezes estão, elas falam, ai Thalita, você já passou por coisas tão difíceis, né, às vezes uma mulher que tá passando por uma separação, ou às vezes uma mulher que tá querendo abrir uma empresa, às vezes uma mulher que tá querendo se superar, superar os medos, algo que ela realmente queira, né, realizar na vida dela, mas o medo impede. E elas falam, Thalita, você já superou tanta coisa, né, uma tua história de vida é tão inspiradora. E eu sempre falo, né, para as minhas clientes que não existe dor maior e dor menor. Cada uma sabe a sua dor, cada uma sabe as dificuldades que enfrentam. Então nunca diminua a sua dor, né, as suas dificuldades, os seus desafios, comparando com o das outras mulheres. Por quê? Porque não é sempre a forma da pessoa encarar. Tá? Eu sempre digo que o que muda é como a gente vai encarar os desafios, né? Então, quando a gente encara com coragem, gente, e muitas pessoas pensam que a coragem é não ter medo. Gente, vocês acham que uma menina de 26 anos não tinha medo de ficar careca? Vocês acham que uma menina de 26 anos não teve medo de morrer? Vocês acham que uma menina de 26 anos não tinha medo de não realizar os sonhos de casar, de ter filhos, de ter a casa? Vocês acham que eu não tive medo?
E é o que eu sempre digo pra vocês, gente, que a coragem não é a ausência de medo, é quando a gente vai com medo mesmo, entendeu? Então a coragem é como se fosse um músculo, né? Eu me emociono aqui, gente, porque a minha história, toda vez que eu falo da minha história, eu tenho muito orgulho de mim, sabe? Eu me emociono porque eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei, de todas as superações que eu passei. E de estar aqui com vocês, né? Que se não fosse tudo que eu passei, eu não estaria aqui. Né? Eu não teria me tornado esse diamante, que é o que eu falei pra vocês no início, né? Lembra que eu comentei ali no inicinho, quem chegou agora às vezes não pegou, que eu usei a história do diamante, né? Que eu coloquei a música da Rihanna. E assim, gente, o diamante, ele é uma pedra bruta, que ele é tirado da rocha. E para ele ficar uma pedra, né? Na verdade, ela é uma pedra bruta que ela foi submetida a uma pressão muito grande da natureza, né? O diamante, ele foi submetido a uma pressão muito grande e ele sofreu por isso. E por isso ele ficou uma pedra muito forte e ela é uma pedra muito fosca, dura. E para ela se tornar uma pedra brilhante, uma pedra que brilha, porque o diamante é a pedra que mais brilha, né? Não existe pedra mais brilhante, mais linda, por isso que o próprio nome é diamante, brilhante, porque ela passou pelo processo de lapidação. E, gente, o processo de lapidação de uma pedra para ela se tornar um brilhante, ela é um processo que ela entra numa agulha, tá? O diamante, ele entra numa agulha, ele passa pelo fogo e ele fica num disco girando para poder realmente fazer ela ficar uma pedra brilhante, lapidada, linda, que a gente vê, que a gente, né, que as mulheres, por sinal, amam, né, essa pedra de brilhante. Então, gente, o que nossa vida tem, né, de relação com essa pedra? Que nós passamos pelos desafios, nós passamos pelas dificuldades. E essas dificuldades, esses desafios nos lapidam, sabe? Vai fazendo com que a gente vá se lapidando, vai fazendo com que a gente passe pelo processo nos fortalecendo. Por quê? Porque a gente vai descobrindo, sabe? Quando a gente passa por esse processo de lapidação, a gente percebe o quão forte a gente é. Que a gente só sabe a força que a gente tem quando a gente precisa da força. Quando a gente precisa usar a força. Porque senão você não sabe a força que tem. Faz sentido, gente, que a gente só usa a força quando precisa da força. E a gente percebe, né, através dos desafios da vida, que a gente tem muita força, que toda mulher é muito forte, toda mulher. Eu falo que não existe a nossa força, né, a força feminina é incrível, gente. Eu amo trabalhar com desenvolvimento humano feminino porque eu vejo a força de cada mulher e é a coisa mais linda de ver essa lapidação, de ver essa transformação acontecendo no processo, de ver realmente elas transformando num brilho, tá? Num brilho. Por quê? Porque passar pelo processo de lapidação, às vezes, é dolorido. Por quê? Porque você vai precisar enfrentar o medo, você vai precisar olhar para dentro de você e reconhecer as tuas fraquezas. Porque afinal, gente, nós temos as nossas fraquezas. Você vai ter que olhar para dentro de você e sair da zona de conforto. Então, o processo da lapidação é como se fosse realmente um diamante, onde a gente vai precisar passar pelo fogo e passar por aquele processo que eu expliquei que para se tornar um diamante acontece. Só que depois, gente, o mais incrível é que o único material que pode cortar um diamante, eu estudei sobre o diamante para estar aqui falando com vocês, gente. Que hoje eu falei, o que eu vou falar com vocês, né? Eu falei, eu quero conversar sobre o que tiver no meu coração,
né? O que tiver no meu coração. E me veio essa questão do diamante, por causa da música e tal, da minha história, né? Que eu comentei com vocês que a minha teacher tinha me mandado lá quando eu recebi o diagnóstico de câncer. E o mais incrível que o diamante, o único material capaz de cortar e lapidar o diamante é o próprio diamante, tá? Então, uma pessoa que foi lapidada, uma pessoa que foi transformada, uma pessoa que foi realmente, que conseguiu transformar os desafios da vida dela, ela possivelmente ela vai conseguir te ajudar a transformar os seus maiores desafios em sucesso. Então, por isso que é muito importante a gente saber e reconhecer que às vezes que tá tudo bem não ser forte o tempo todo, que a gente pode contar com o apoio de pessoas, que a gente pode contar com pessoas que podem nos ajudar, que podem nos apoiar e que tá tudo bem, entende? E assim, né, eu sou uma pessoa muito espiritualizada e é isso que também ajuda o ser humano a se superar, tá? É cientificamente comprovado, né? Eu nem sabia de várias coisas que eu usei lá na minha vida, com 26 anos, né? Quando eu tava passando pela doença, passando pela parte mais difícil, que foi em perder o cabelo, em fazer a radioterapia, a cirurgia de quadrantectomia, né, onde foi um processo muito difícil, né, de lutar para viver. E eu nem sabia de várias coisas que hoje eu ensino, que eu usei lá, né, eu usei lá atrás, que eu uso na minha vida até hoje, mas que me ajudou, né? Então a espiritualidade, gente, ela é fundamental para que a gente descubra a nossa força, porque na palavra de Deus tem um versículo que diz que quando eu sou fraco, então sou forte, né? E na palavra de Deus tem mais de 121, né, versículos que falam da força, né? E tem aquele tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus fala isso, né? Quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, passar por todos os desafios, passar por todas as dificuldades que surgem no nosso caminho, que afinal todo mundo tem. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por desafios, todo mundo passa pelas tribulações. Impossível uma pessoa passar pela vida sem alguma tempestade, né? Sem alguma tribulação. E na vida, gente, temos tribulações, né? Na própria palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Agora você vai me falar assim, Thalita, como que eu vou ter bom ânimo diante das circunstâncias difíceis? Como? Gente, eu posso falar para vocês que é um desafio, senão a própria palavra não iria, né, ser desafio. Mas é um processo de querer vencer. Tudo começa com a sua intenção em querer se tornar uma mulher vencedora. E para a gente querer ser uma mulher vencedora diante das tribulações, diante dos desafios e se superar na vida, o que a gente precisa fazer para se tornar uma mulher vencedora é agir como uma vencedora. O que acontece é que muitas mulheres acabam se lamentando diante dos desafios, se vitimizando, se fazendo de coitadinha, sabe, chorando. E eu não digo que não pode chorar, gente, eu sou a pessoa que eu choro mesmo, entendeu? Eu sou super emotiva. Inclusive, eu nunca imaginei que eu iria conseguir me superar com tanta coragem, porque eu sou uma pessoa muito sensível, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho essa sensibilidade grande e eu consegui. Então, se eu conseguir, todas vocês conseguem. E pra gente se tornar uma mulher vencedora, a gente tem que agir como uma vencedora. Então, tá passando pela tribulação, tá passando pelo desafio e quer se superar,
A primeira coisa, você precisa agir como uma mulher vencedora. E agir como uma mulher vencedora é não chorar. Não, você pode chorar, mas é não ficar, oh céus, oh vida, por que isso tá acontecendo comigo? Ah, pobre de mim. Sabe essas coisas? Essa vitimização, essa coisa de ficar se colocando lá para baixo. É terrível, é terrível. É algo que faz com que a gente não consiga se superar. Por quê? Porque você já não está agindo como uma vencedora. Quem tem esse papel, quem age dessa forma, já age como um coitadinho, já age como uma vítima sofredora. Então a primeira coisa, se a gente quer ser uma mulher vencedora, quer superar as adversidades, quer se superar na vida, é sempre agir como uma vencedora, assim, sem ficar se lamentando, sem ficar se vitimizando. Sabe por quê? Porque existe um bem oculto em tudo que acontece de ruim na nossa vida. Isso mesmo, tá? Então, pra gente entender, pra gente ter bom ânimo, é olhar pra esse bem oculto. Thalita, como assim? Foi o que eu comentei com vocês no início da live, gente. Se eu não olhasse pro bem oculto, hoje eu não estaria aqui com vocês. Então, a gente precisa entender que tudo tem um lado positivo, né? Na minha vida, na minha história de vida, se eu não tivesse olhado para o bem, né, para as coisas boas que me aconteceram durante todo esse processo da luta contra o câncer, hoje eu não estaria aqui com vocês. Então, o bem é que eu pude me reinventar, literalmente me reconstruir, para hoje eu estar aqui. Então, olha para o teu desafio. Qual é o bem oculto que esse desafio tem? Qual é o bem que isso trouxe para a tua vida? Tem um bem. Sempre tem. Só que quando a gente passa pela tribulação, a gente não consegue olhar para isso. Por quê? Porque a gente está sofrendo. Quem é que gosta de sofrer, gente? Ninguém. Quem é que gosta? Ninguém gosta. Só que tem um lado bom em tudo que há de ruim que acontece nas nossas vidas. E por isso que é importante a gente tirar proveito de toda situação que parece ser ruim. Só que a gente só vai conseguir tirar proveito de toda situação que parece ser ruim, que é sofrido, que tá difícil, que tá doendo em você, quando a gente consegue encarar dessa forma. Peraí, tá acontecendo isso comigo? Como que eu posso agir? Sempre o que vai mudar é a forma de você encarar, é como você vai encarar esse problema. E aí, gente, sabe, conflitos, brigas nos conflito no casamento, abrir a sua empresa, às vezes as vendas que não estão tão boas, os desafios do dia a dia, gente, né? Às vezes é você que não tá legal, às vezes é você que não tá tão teu dia mais, né, tão bom assim. É a forma que você vai lidar com tudo isso, a forma que você vai lidar com toda essa tribulação, gente. E aí, o que eu quero dizer pra vocês, gente? Que a gente passa realmente por dificuldades, né? E essa pandemia veio nos mostrar, né, que a gente não tá no controle, que a gente faz planos, a gente tem sonhos, a gente tem metas, mas Deus tá no controle. E saber lidar com as frustrações, gente, é usar a nossa inteligência emocional. Por quê? Porque ninguém quer lidar com a frustração, né? Todo mundo quer realizar os sonhos, quer realizar aquelas metas, né, que colocou lá, que fez em 2021, no começo do ano. Só que muitas vezes são metas que não tem como ser feitas agora, que vão precisar prorrogar, né? Sonho, sei lá, de fazer tua festa de casamento, sonho, sei lá, de fazer algo que você queira, vai ter que ser adiado. E também lidar com a frustração é um grande desafio do ser humano. E que a gente precisa ter inteligência emocional para saber lidar com isso. Por quê? Porque nos mostrou essa pandemia que Deus está no controle de tudo. Só que a gente não deve deixar de ter esperança. Jamais, jamais e nunca deixar de sonhar, tá? Nunca deixar de sonhar.
Por quê? Porque os sonhos é que nos movem, né? Hoje até uma das perguntas aqui nos stories veio, qual é o teu sonho, né? Qual o sonho que você realizou? E num momento de muita dificuldade, né? No momento mais difícil ali, com 26 anos, lutando pra viver, eu namorava na época, então imagina, eu tinha medo do meu namorado na época me largar, pegar uma menina, né, que tava ali com os peitos tudo em dia, com cabelo, então eu tive muito medo dele me largar, eu tive muito medo dele não encarar o desafio comigo, além do medo de morrer, do medo de, né, vários medos, gente, eu tive, vários medos que eu tive que superar, e esses, eu falo assim assim, eu falo que tudo que aconteceu com a minha vida foi assim uma história, na minha vida tem uma história de muita coragem, de muita força, mas também muito medo, tá? Muito medo. E como eu falei pra vocês que a coragem não é ausência de medo, é a gente agir mesmo com medo. E aí, meninas, eu sempre falo assim, né, que tudo que eu passei na minha vida me abriu os olhos, mudou a minha forma de ver a vida, mudou a minha forma de encarar os desafios, mudou a minha forma de me superar, sabe? Mudaram meus valores. E hoje eu percebo que tudo que eu passei me transformou na mulher que eu sou. Então eu honro a minha história de vida, sabe? Eu honro a minha história de vida com muito carinho, com muito amor eu olho pra ela, né? Embora até hoje eu tome medicamentos, embora até hoje, tá? Eu tenho que me cuidar, né? Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu tenho essa questão do amor próprio, de fazer atividade física, porque eu cuido do meu emocional, tá? Então tudo isso mudou a minha forma de viver, né? E para muito melhor. Por isso que existe sempre um bem oculto em toda dor, em toda tribulação. E eu sempre digo que a dor, gente, às vezes não tem como a gente não doer. Só que o sofrimento sempre é opcional. O sofrimento sempre vai ser opcional. Quando que eu escolho sofrer? Por quê? Porque a felicidade, gente, ela é uma decisão que independe da nossa condição. E, gente, eu falo pra vocês por experiência própria, na pele, tá? Na pele. Eu amo fazer com que as mulheres sejam mais felizes. Eu amo. Por quê? Porque eu sei que a felicidade é uma decisão que independe da nossa condição. Como assim, Thalita? Como que eu vou ser feliz sem cabelo? Como que eu vou ser feliz, né? Eu falo por mim. Como que eu era feliz sem cabelo, sem uma parte da mama, que inclusive amanhã eu vou pra Curitiba consultar pra fazer uma reconstrução na mama, tá? Eu já fiz uma, vou ter que fazer outra, porque não ficou legal. Como ser feliz, Thalita? Diante de tantos desafios, diante de uma perda, diante de um ente querido, Gente, é a nossa escolha. A dor dói. A dor vai doer. Só que sofrer é opcional. O sofrimento sempre é opcional. Então a gente escolhe ser feliz diariamente. Ao acordar você já escolhe ser feliz. Como? Porque é uma decisão. A felicidade, tá cientificamente comprovada, é uma decisão. 40% da felicidade são as nossas intenções em sermos felizes. É a nossa intenção, que é o quê? São as nossas ações intencionais. É o que a gente acorda no dia querendo fazer, sabe? Querendo se superar, querendo realizar o nosso melhor no dia a dia, né? Quando você consegue fazer o teu melhor nesse dia. Então são as nossas atitudes, as nossas atividades intencionais. E 50% é genético, tá? Vem da nossa família, vem da nossa genética. E apenas 10% são as circunstâncias. Então, pra gente ser feliz, só depende de nós. 10% só que impacta, tá?
10% só dos desafios que é capaz de impactar a nossa felicidade. Então, gente, o mais incrível é que a felicidade ela é uma decisão diária. Todos os dias a gente decide se quer fazer aquele dia ser feliz, se quer ser feliz ou se quer reclamar, se vitimizar, criticar, julgar. Tudo isso nos afasta da felicidade. E, gente, se a gente quer ter sucesso na vida, em todos os âmbitos, a gente precisa ser feliz. A felicidade ela é fundamental para você superar qualquer desafio na sua vida. Qualquer. E como, Thalita, ser feliz? E eu vou falar por experiência própria. Gente, eu nem sabia do poder da gratidão. O poder que tem a gratidão. Hoje tudo é gratidão, gratidão, mas verdadeiramente, gente, eu aprendi o exercício da gratidão na minha própria pele. Quando eu lutei para viver, gente, sabe o que eu agradecia? Todos os dias, né? E lá no blog que eu fiz na época, eu relatava: gente, eu estou muito feliz que hoje eu vou ter a oportunidade de fazer uma quimioterapia, de poder lutar para viver, enquanto muitas pessoas não têm essa chance de lutar para viver. Morrem em acidente de carro, né? Ou, sei lá, tem um infarto. E eu tava tendo a grande oportunidade de lutar para viver. Então, todos os dias eu agradecia por essa oportunidade. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma nova chance. E é isso, gente. Eu olhava isso como uma oportunidade que Deus estava me dando de mudar o trajeto, de mudar a minha história, de ressignificar os meus relacionamentos, de mudar os meus valores, sabe? E, gente, foi assim incrível o que aconteceu, porque eu não fiquei olhando o que eu estava perdendo. Eu não fiquei olhando que eu tava sem cabelo, sabe? Eu não fiquei... Sabe o que eu agradecia? Eu agradecia porque eu tinha a oportunidade de ter várias perucas de cabelo natural e outro de cabelo artificial. Então eu aprendi a agradecer verdadeiramente num momento muito difícil da minha vida. No momento onde eu me vi totalmente sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios, né, onde eu me via ali como uma... Eu sempre digo que eu me via como uma lagartixa, literalmente, né? Mas eu não olhei o que eu perdi. Eu não tava olhando o que eu tava perdendo. Sabe o que eu olhava? O que eu tava ganhando. Eu olhava o que eu tava ganhando. Eu tava ganhando o carinho de várias pessoas, gente. Muitas orações. E a força da oração, gente. A oração tem poder, tá? A oração tem muito poder. Eu tava ganhando o amor, o carinho, as orações, uma corrente de pessoas intercedendo pela minha vida, pela minha cura. Eu tava ganhando, gente, a oportunidade de me fortalecer num relacionamento com meu namorado, sabe? Ali iria ser um divisor na minha vida de se a gente iria ficar juntos ou não, porque ele tinha a oportunidade de me abandonar. Porque eu vi vários casos, vários casos, né? E vocês podem também conhecer de maridos, que homens que são casados, que não ficam, que não aguentam o tranco, largam, né, das esposas. E o meu namorado, a gente se fortaleceu, a gente se uniu, a gente ficou cada vez mais unidos e a gente pôde evoluir juntos, a gente pôde crescer juntos, valorizar coisas que precisavam ser valorizadas. E deixamos de valorizar aquilo que não era importante, que não era relevante. Então, gente, a gente, né, não pode abaixar a cabeça diante dos desafios. A gente tem que ir com coragem, sabe? E lembra, gente, que coragem não é ausência de medo. Tive muitos medos e tenho até hoje. Entendeu? Tenho. Só que eu não deixo ele me paralisar. Porque o medo, ele paralisa o ser humano. O medo faz com que você não siga adiante, que você não realize aquele sonho que você tem dentro do teu coração, que você não vá atrás da direção dos seus objetivos. Por quê? Porque ele paralisa. A diferença é que eu não deixo ele me paralisar. Eu vou mesmo com medo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter essa coragem. Porque, aliás, a gente já tem. A nossa essência é divina.
tá? A nossa essência é divina, então ela já tem. Só que a coragem é como se fosse um músculo. Se você não utiliza, você não vai ativar ela dentro de você. Então você tem que ir, você tem que fazer. E gente, força, tá? Força é o quê? Nada mais é do que a clareza do que você quer. Quando você tem clareza, o que é muito importante pra gente ter força é a clareza do que a gente quer pra nossa vida. Né? A Fer tá aqui falando, você nunca desanimou. Sabe por quê que eu nunca desanimei e eu nunca vou desanimar? Porque ainda tenho algumas tempestades que eu enfrento, passo por desafios, eu nunca vou desanimar. Né? Por quê? Porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar. E o que acontece é que muitas pessoas vivem perdidas. Né? O que aconteceu na minha vida, que me deu muita clareza, né, foi eu pensar naquela época lá da minha vida, quais eram os meus sonhos. Eu vivia como muitas pessoas vivem, sem saber quais eram os meus sonhos. Eu nem sabia qual era o meu sonho, eu vivia por viver. Eu vivia deixando a vida levar, sabe? Naquele piloto automático, sem saber quais eram meus sonhos, sem saber meu propósito no mundo, inclusive. Eu não sabia. Eu estudava na época para concurso e eu detestava concurso. Eu detestava a área de direito, né? E a minha mãe achava o máximo, porque ela falava assim, Thalita, você adora ler, né? Ela que falou, você adora ler, você vai ser uma ótima advogada, uma ótima juíza, uma ótima... Gente, porque eu adorava ler não significava que eu tinha esse propósito dentro de mim. Não era algo que me realizava, não era algo que fazia os meus olhos brilharem, sabe? Não era algo que me fazia feliz. E aí, nesse momento, eu parei para pensar quais eram os meus sonhos, né? Lutar para viver me fez parar e pensar, peraí, quais são os meus sonhos? Eu tinha sonho, gente, de casar, eu nem sabia, sabe, que eu tinha esse sonho no meu coração. Eu tinha o sonho de casar de noiva, sabe, eu não queria só casar, eu queria casar de noiva, com uma festa linda. Hoje nos stories, quem não viu, eu coloquei 2 fotos do meu casamento, né, foi aonde eu tive clareza, onde eu olhei pra dentro de mim e eu olhei e falei, peraí, quais são os meus sonhos? Então, a clareza, gente, do que a gente quer para nossa vida, ela é importantíssima para a gente ter força, para conseguir realizar os nossos sonhos. Porque se a gente não tem essa clareza, a gente vai deixando a vida levar. Sabe aquela coisa, deixa a vida levar, não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar e vai vivendo no automático. E aí, gente, o mais maravilhoso foi que eu pude olhar para dentro de mim, pude olhar para os meus sonhos, pude olhar para os meus desejos, pude cuidar de mim. Cuidar, sabe por quê? Porque eu vivia ocupada cuidando dos outros. Eu não tinha tempo para mim. Não tinha tempo, sabe por quê? Porque eu vivia ocupada cuidando dos outros. E a partir do momento que eu precisei lutar para viver, eu passei a me amar verdadeiramente. E quando eu falo me amar verdadeiramente, me amar do jeito que eu tava. Me amar verdadeiramente é amar do jeito que a gente tá. Entende? E aí, gente, o amor começou. Eu comecei a viver esse amor, sabe? Eu comecei a viver nessa gratidão, nessa, né, me superando com essa força. Por quê? Porque a clareza me ajudou. A clareza do que eu queria para minha vida. Eu vou compartilhar alguns passos, tá? Alguns passos, eu tô falando da minha vida, tá? Porque superação é a minha especialidade, tá? Eu sou especialista em ajudar as mulheres a se superarem, transformarem os maiores desafios delas em sucesso para que vivam uma vida feliz, tá? Então, eu conto um pouco da minha história porque a minha história é de muita superação. A minha vida é de muita superação. Então, gente, deixa uma coisa muito importante. Eu anotei aqui várias coisas, gente. Eu não falei nada do que estava escrito aqui. Fui falando o que estava no meu coração. Às vezes fui me perdendo ali, mas fui falando o que estava aqui. Fiz várias anotações aqui, gente, para falar. E foi fluindo o que estava realmente aqui dentro. Que era o que precisava ser falado, tá? Eu falei que é importante tirar proveito de toda a situação que te parece ser ruim, né? Isso eu falei, mas uma coisa que eu não falei é que muitas vezes quando a gente passa pelo desafio dá raiva, tá? Dá raiva. E na verdade, né,
são emoções muito básicas de todo ser humano. Raiva, tristeza, medo, são emoções básicas de todo ser humano. E, gente, muitas pessoas pensam assim, não é bom ter raiva, é feio sentir raiva, é feio se sentir triste. Gente, eu posso falar pra você uma coisa? Não é real isso. A raiva, use ela como um combustível para te tirar desse lugar, para te tirar desse estado. Por quê? Porque às vezes vai dar raiva em você passar por uma situação desagradável, né? Às vezes você tá passando, não sei qual é teu desafio, pode ser, não sei o que você precisa se superar, pode ser um desafio financeiro, pode ser um desafio no seu casamento, pode ser um desafio na sua saúde, pode ser um desafio de relacionamento com os seus pais, pode ser um desafio no seu trabalho, você não tá conseguindo vender, você não tá conseguindo prosperar financeiramente, eu não sei qual é o seu desafio, mas todas nós temos. E, gente, às vezes vai dar raiva, você não ter dinheiro para comprar uma coisa que você quer. Usa essa raiva pro bem. Fala assim, peraí, eu não tenho, mas o que eu posso fazer? Olha pra solução. A raiva, se você usar essa emoção a seu favor, você vai ver o quanto isso vai te trazer de benefícios. Agora, quando você usa a raiva para criticar, para julgar, para ficar reclamando, porque muitas das mulheres fazem isso, estão com raiva, reclama. Ai, não tem dinheiro. Ai, por que você isso? Ai, por que isso? Fica reclamando. Reclamar é clamar mais daquilo que tá ruim na tua vida. Quanto mais você reclama, pior fica. Pior fica. Reclamar. Clamar mais do que tá ruim. Agradecer. Fazer a graça descer. Quanto mais eu agradeço, mais feliz eu fico, mais as coisas boas acontecem na minha vida. Então isso é muito importante, gente, eu falar pra vocês que é importante sim a gente sentir raiva, mas usar a raiva a nosso favor. E, gente, eu improvisei aqui o meu cantinho aqui, peguei um vaso, falo que, né, a gente não pode dar desculpas pra não fazer as coisas. A gente tem que achar a solução, tá? A gente tem que achar a solução. Tudo tem solução, tudo na nossa vida tem solução. A gente só não pode, o que não tem solução é pra morte. Então, uma coisa que você tem que fazer é focar sempre na solução dos problemas. Sempre. Quando você tá diante de um problema, diante de um desafio que você precisa se superar, eu sei, gente, que é difícil você conseguir enxergar a luz no fim do túnel. Eu entendo vocês, só que tem luz no fim do túnel, tem solução para esse problema. Então vamos focar na solução, vamos olhar para a solução e vamos usar essas emoções como a raiva, tristeza, para nos ajudar. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês, gente. Então eu vou compartilhar, meninas, passos práticos para que você realmente se supere com coragem, com força e coragem, tá? Então, o primeiro passo para vocês fazerem, para vocês entenderem, para vocês conseguirem se superar, primeira coisa, olhe para o aprendizado que esse desafio está te trazendo. Olha para o aprendizado que você precisa ter diante do que está te acontecendo. Qual aprendizado você está tendo com isso? Qual aprendizado você teve? Isso vai te ajudar a trazer, tá? Trazer aquela questão do bem oculto na dor que você está passando. Então é muito importante, meninas, vocês terem clareza dos aprendizados que vocês estão tendo, né? Eu falo para vocês que compartilhei ali do quanto eu aprendi a agradecer a vida, gente. Quanto todos os dias eu acordo feliz porque eu tenho mais um dia de vida para viver. Então veja o que de aprendizado você está tendo diante desse desafio, porque isso vai te ajudar a superá-lo como uma vencedora, e não como uma vítima sofredora. Então olhe para aquilo, olhe para o teu desafio. Peraí, esse problema que eu tô passando tá me ensinando o quê? E eu posso encarar como uma mulher vencedora
e não como uma vítima sofredora, porque o como você vai encarar é que vai gerar toda a transformação na sua vida. É o que vai de fato fazer você ser uma mulher forte e corajosa. O segundo passo, meninas, muito importante para vocês conseguirem se superar, é construir uma visão positiva de futuro. Isso, como que eu vou fazer, Thalita? Pega lá o teu caderninho, anota quais são os seus sonhos. E sabe uma coisa que é importante, meninas? É você visualizar. Visualiza, gente. Eu visualizava o meu casamento, o meu vestido, eu visualizava a minha casa. Eu quero que vocês construam uma visão positiva de futuro para a vida de vocês, porque isso vai trazer a clareza que vocês precisam para superar as adversidades, para ir fazer o que tem que fazer, para enfrentar o medo, para enfrentar a vergonha, para enfrentar o medo de fazer algo novo, para sair da zona de conforto. Se você não tem clareza e uma visão positiva de futuro, não tem como realizar teus sonhos. Não tem como ter coragem e força, tá bom? Então vai lá, construa uma visão de futuro com detalhes, com imagens, sinta essa imagem. É muito importante trazer esse sentimento, tá bom? Então, segundo passo. Gente, o terceiro passo para que você supere com força e coragem é muito importante você ser completamente agradecida e apaixonada pela vida, gente. Tenha um caso de amor por você, pela sua vida. Tenha gratidão no seu coração. É impossível a gente conseguir ter coragem e força se a gente não agradece, se a gente não é apaixonada pela vida. A gente tem que ter um caso de amor pela nossa própria vida e agradecer todos os dias. Gente, agradecer, quando eu falo de agradecer, não é só agradecer da boca pra fora, é você tirar tempo pra agradecer, é você todos os dias falar: eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pela minha cura, eu agradeço pela minha saúde, eu agradeço pela minha família. Gente, é você sentir a gratidão, onde você se sente tão agradecida que isso enche o teu coração de alegria, aonde você realmente sente, porque as pessoas gratas, é cientificamente comprovado, pessoas gratas se recuperam mais fácil de doenças físicas e de doenças emocionais. São pessoas que vivem uma vida muito mais positiva, uma vida mais alegre e uma vida muito mais otimista. Então é cientificamente comprovado os benefícios da gratidão. Só que você precisa sentir a gratidão. Não só falar da boca para fora, eu sou grata, é sentir a gratidão no teu coração. E demonstrar para vocês que é possível sim vocês se superarem. E vocês realizarem todos os desejos do coração de vocês. Sabe por quê? Porque Deus nunca coloca um sonho no nosso coração que nós não somos capazes de realizar. Nenhum sonho que você tem aí dentro do teu coração não é capaz de realizar. Você é capaz de tudo, tudo. Sabe o que te limita? É aqui, ó, a tua mente. É a tua mente. É o quanto você tem reclamado, criticado, julgado. Então tudo é possível. Tudo é possível, meninas. Eu quero que vocês saiam daqui fortalecidas. Eu quero que vocês saiam daqui mulheres fortes, corajosas e felizes. Porque é para isso que a gente nasceu. Qualquer coisa que não seja felicidade é disfunção. E toda disfunção merece e deve ser tratada, tá? E a felicidade independe da nossa condição. É uma decisão, que eu já falei anteriormente. Então, meninas, é agradecer e ter a paixão pela vida, tá? É o que faz a diferença. Quarto passo, gente. Importantíssimo. Compartilhe seus aprendizados, gente. Compartilhe, contribua com a vida das pessoas. Contribua. Sabe, você passou por uma situação, sei lá, perdeu um ente querido, perdeu, sei lá, alguém que você ama, como que você se superou, compartilhe, contribua, sabe, com a vida das pessoas.
é uma forma da gente se sentir mais forte, sabe? De se sentir mais corajosa. Quando a gente compartilha os nossos aprendizados, a gente aprende muito mais. Vocês acham que eu aprendo com as minhas coaches? Eu aprendo muito. Por quê? Porque eu aprendo aqui com vocês, inclusive. Eu tô aqui compartilhando, eu tô aprendendo. Por quê? Porque eu tô falando, né? Eu tô falando e eu tô aprendendo. Então eu aprendo muito compartilhando. Então, gente, é muito importante a gente contribuir com a vida das pessoas. Isso nos torna muito mais forte, tá? Quando eu compartilho com vocês, eu fico muito mais forte, eu me sinto muito mais forte para vencer as adversidades. Então, contribua, compartilhe, tá? Você não precisa passar por tudo sozinha. Você pode contar com pessoas que vão contribuir com a sua vida. Então é muito importante vocês terem isso na vida de vocês, né? Contribuir com as pessoas, né? O que você aprendeu com essa dor, né? O que você aprendeu com esse desafio e realmente se superar através disso. Dá muita força, gente, dá muita força. Vocês não têm noção. Por experiência própria, na época que eu tinha o meu blog, lá em 2013, que eu fiz o blog, que eu relatava meus dias, que eu compartilhava o que eu estava fazendo. Gente, vocês não têm noção da força que me dava em poder contribuir com a vida das pessoas. A gente tá aqui para contribuir umas com as outras. E às vezes eu ouço, né, pessoas falando assim: nossa, Thalita, minhas coaches, minhas alunas falam: nossa, Thalita, você é um anjo, você me ajuda tanto. Gente, todas nós somos anjos. Todas nós estamos aqui para iluminar, para brilhar. Gente, para brilhar. E sabe o que é brilhar? É você poder iluminar caminhos. Todas nós estamos aqui para brilhar, e brilhar não é só eu brilhar, é eu poder iluminar caminhos através da minha história, através da minha vida, através dos meus aprendizados. Então a gente precisa fazer isso, e você tem essa luz dentro de você. Tudo aquilo que você enxerga no outro, tudo aquilo de bom que você enxerga em mim, tudo aquilo de bom que você enxerga nas pessoas que você admira, que você gosta, olha, porque você também tem. O único motivo que você enxerga essa luz, essa coisa boa nas pessoas é porque você também tem. Então a gente precisa usar essa luz, tá? A gente precisa usar essa luz iluminando o caminho das outras pessoas. Isso nos torna muito mais forte e muito mais corajosa. Então façam isso. O quinto passo, gente, tá? Eu preparei mais um passo. Na verdade eram 4, mas preparei um quinto aqui que é agora, que me veio na minha mente. Foco na solução. Gente, tudo tem solução, então foca na solução do desafio que você vai conseguir se superar. Foca na solução. O foco, que eu digo, tudo que você foca, expande. Tudo aquilo que você coloca, o teu foco vai expandir. Então, se você colocar o teu foco no problema, maior o problema fica. Mais difícil fica para você conseguir solucionar. Mais você não consegue enxergar a solução. Então, foca na solução, que aí vai expandir um mundo de possibilidades. Aí você vai ver como as coisas vão acontecendo na sua vida, como você vai vendo as soluções. E lembra, gente, agradeça por cada problema. Sabe por quê? Porque se você tem problema, é porque você está vivo, é porque você tem capacidade para superar. Nunca, nenhum galho, nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus permita. Então, se você está passando por qualquer desafio, se você precisa se superar na vida, é porque Deus acredita na sua capacidade de vencer. Então, você precisa realmente, tá? Acreditar nisso e olhar para a solução dos problemas, porque tem solução, tá? Tem solução. E, gente, lembra sempre de uma coisa que é muito importante, tá? Tem uma frase de um livro que eu li, do Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele sobreviveu aos campos de concentração. E ele viu a família dele toda morrer lá, né? Morrer no campo de concentração.
E uma frase que me marcou muito dele e que me ajudou e que me ajuda diariamente é saber qual é o nosso propósito no mundo, né? E Viktor Franklin, ele foi um psicoterapeuta que ele conseguiu vencer os campos de concentração, porque ele tinha um propósito muito bem definido. Então ele diz que quem tem um porquê viver, quem tem um propósito porquê viver, pode enfrentar todo o como. Então, gente, o que é muito importante também para a gente conseguir ter força e coragem é encontrar o nosso propósito no mundo. É não ficar mais como Alice no País das Maravilhas perdida. A gente precisa viver por um propósito, por um objetivo. Por que você está aqui no mundo? Você tem um porquê, você não está aqui por acaso, não. Você não está aqui por acaso. Gente, dentre aqueles milhões de espermatozoides, você foi escolhida. Você foi escolhida para fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Então você tem um propósito aqui no mundo. Então, é viver esse propósito. Porque quando a gente tem essa clareza do propósito, a gente enfrenta todos. E sem esquecer, gente, de todos os dias orar, agradecer. A força da oração, gente, é importante demais. A oração tem poder de curar, de transformar. Então, isso é muito importante para que a gente possa se superar. Tem coisas que Deus vai nos ajudar. Que Deus vai nos ajudar a nos encorajar. Então, ore, peça para Deus te ajudar, coloque nas mãos dele. E lembre-se que você pode tudo naquele que te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Já tava esquecendo de uma coisa, gente, a tarefa. Tava esquecendo de passar a tarefa para vocês. Toda live eu deixo uma tarefa. Eu vou compartilhar aqui uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês, pra gente se superar na vida, a gente precisa tomar decisões. Eu quero que você pense numa decisão que você precisa tomar, que você está adiando há tempos, que você precisa fazer, que você está adiando por anos. Quero que você tome uma decisão e se comprometa até o fim. Qual é a decisão que você precisa tomar na sua vida? E se comprometa até que você consiga o resultado desejado, tá? Tudo na nossa vida é uma decisão, tudo. Então decida. Então a tarefa é você tomar uma decisão que há muito tempo você está adiando e se comprometer com essa decisão, beleza? Então é isso, meninas. Um beijo grande no coração de vocês, uma semana maravilhosa aí, uma semana feliz, uma semana muito produtiva e abençoada. Fiquem com Deus.